Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Agro em Debate. E aqui, como sempre, o nosso objetivo é trazer informação de qualidade para os produtores rurais, aquelas informações que de fato vão ajudar no dia a dia e, acima de tudo, que possam ajudar aí, ao final do dia a tornar mais rentável a sua operação, o que a gente sabe que cada vez mais tem sido difícil, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Hoje a gente está tendo a honra de receber aqui no nosso escritório a Pamela Fiuza, de Espumoso, Rio Grande do Sul, que é uma grande referência aí na contabilidade rural, no agronegócio brasileiro, não apenas no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil. E o objetivo aqui é trazer informações que você acha que você sabe, mas você não sabe, né? Oportunidades de crédito tributário que você está tendo, que você está perdendo, e aspectos que você precisa olhar para o seu negócio e não dá mais para negligenciar. Depois eu olho para isso, depois eu resolvo isso. Essa necessidade é para hoje, é urgente. Pamela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. Nós temos certeza que o que você vai estar colocando aqui hoje vai ajudar em muitos produtores. E para a gente começar, a gente gostaria, né, as pessoas conhecerem um pouco melhor sobre você, sua origem, como que você entrou na parte contábil, e aí até você chegar na parte contábil rural, né? Então, eu queria agradecer primeiro o convite para estar aqui. A gente sabe que vocês também são essa referência nacional e é muito importante essa oportunidade de fala, né? Em virtude da grandiosidade do público de vocês. Então, estou feliz demais de ter conseguido conciliar a agenda, né? Nós já iríamos vir para cá, então, em alguns atendimentos, conseguimos conciliar. Então, estou muito feliz, muitíssimo obrigada pelo convite. A minha história, na verdade, ela é muito particular, porque o pessoal sempre, em virtude de eu estar no agro, eles dizem, o pai é produtor, a mãe é produtora, o tio é produtor, e não, eu não tenho nenhuma relação. Foi uma consequência natural, já estava ali dentro. E, na verdade, eu não tenho essa veia do agronegócio na família. Então, eu sou natural de Espumoso, né? Tenho família lá, construí minha família lá, e em 2014 eu decidi empreender na profissão, em virtude de uma oportunidade. Eu acho que todo empreendedor, ele empreende vendo uma oportunidade de mercado. Num primeiro momento, nada relacionado ao agronegócio, então a gente abriu a Contab Contabilidade, que atende indústria, comércio e prestador de serviço. E na oportunidade, esse cliente ele é muito especial para nós, foi o primeiro cliente rural, e ele chegou até o escritório para a gente trabalhar a atividade dele, conversamos, nos entendemos as dificuldades que ele tinha no momento. E aí, no final da reunião, foi algo que me chamou muita atenção, que eu mencionei a ele, né? Enfim, cliente, a gente pode fazer todo dia 10 a sua documentação, você traz para nós, como que a gente vai alinhar essas datas? Você prefere que a gente busque, né, na fazenda, enfim. E aí ele me olhou assim, com uma cara... Não, uma vez por ano, isso não? Ele, e entusiasmado, ele disse assim, não, mas em fevereiro eu trago para você, né? Como uma vantagem, ou seja, eu vou trazer em fevereiro e a gente vai estar em tempo hábil para entregar o imposto de renda. E aquilo, no primeiro momento, eu aceitei, porque eu entendi que era a realidade dele, então a gente não pode mudar uma realidade existente. E aí eu fui para casa e eu não dormi aquela noite, pensando, não pode, né? Porque, como eu falei, a missão da contabilidade é a transformação do empresário. Transformando o empresário, a gente transforma a sociedade em que está. E aí aquilo ficou muito latente na minha cabeça à noite. Não, mas tem algo que está errado. E eu comecei a pesquisar sobre mais as especificidades da organização contábil relacionada à atividade rural. E na época, 8 anos atrás, não se tinha. Né? Então a gente não via nada. Artigos relacionados à contabilidade do agro, livros relacionados à contabilidade do agro. Jogava no Google, não aparecia nada. Então eu vi que era um mercado completamente inexplorado. E aí, uma inquieta que sou, né, eu comecei a enxergar essa oportunidade e a Contab Agro nasceu, por incrível que pareça, 24 horas depois. Porque eu passei o dia todo fomentando isso, busquei o pessoal do marketing e a gente precisa trabalhar, auxiliar esses produtores, né? E, obviamente, que no primeiro momento, pensando só na nossa micro-região mesmo, Espumoso, né? Região metropolitana, dos 18 mil habitantes de Espumoso. A gente queria levar para ali, né? Mudar essa cultura pequena da nossa cidade. E isso acabou tomando uma proporção tão grande. Eu naveguei um pouco em outras searas, que é a do direito também, então me especializei no direito do agrário. Eu acho que isso soma muito, né? E inclusive é uma dica já que eu dou, os contadores que atuam no agronegócio, a gente precisa sair dessa linha de conhecimento que é específica na contabilidade e navegar por outras áreas, porque é importante, né? Então ali eu consegui absorver ainda mais conhecimento, entender a realidade dele.
Enfim, a gente foi mudando a cultura dele, que ele conseguiu entender a importância de estar conosco no mês a mês. Isso foi disseminando, obviamente, porque é uma diferença muito grande de forma de startar o trabalho. E aí eu te confesso, Leandro, que as coisas foram tão naturais assim para mim, que quando a gente viu, nós já estávamos em 2, 3, 4 estados, palestrando. Aí o próprio Conselho de Contabilidade me procurou para representar ali a Comissão de Estudos do Agro. E aí a gente foi entendendo as dores. Eu acho que não é nada melhor do que entender as dores, né? Quando você entende as dores, você consegue entregar aquilo que ele precisa. Então, resumidamente, essa é a minha história na contabilidade do agronegócio. Caramba. Pamela, é uma coisa que eu acho muito legal, que a gente estava até conversando aqui sobre a questão de algumas histórias, casos concretos, né? Você acabou de nos trazer uma aí que é muito interessante, que ilustra essa realidade, que eu vejo ela até hoje no agro, né? Quando que você vai enviar os documentos para o contador? Eu falo, não, em fevereiro, uma vez por ano, eu não preciso estar te encaminhando isso, e aí em fevereiro eu te mando, você faz as contas, vê se as notas que eu tenho tá batendo as despesas com as receitas, se eu não vou ter que pagar nada. Se foi, tá tudo certo. Se não foi, o contador às vezes vai emitir algumas notas ali e aí tá tudo certo. E aí você veio de uma outra visão, que era aquela outra contabilidade normal, que já tem um controle mais mensal, um controle mais constante, um controle mais próximo, e viu ali um choque de realidade, né? Então, eu gostaria que você contasse para nós, nesse momento, alguns casos, assim, eu acho muito legal quando você colocou a perspectiva de que o papel do contador é a transformação da sociedade, que se você ajuda a transformar a realidade daquele empresário rural, você transforma a sociedade, consequentemente, através do impacto que ele terá nela, né? E eu acredito que vocês possam ter tido aí muitos clientes nessa jornada, que quando eles chegaram em vocês, a realidade deles era uma, e essa realidade, talvez contábil, ela refletia em aspectos negativos no negócio dele como um todo. E aí, a partir do momento que vocês desenvolveram um determinado tipo de trabalho, conseguiu-se, num curto, médio, longo prazo, ver outras coisas sendo refletidas, né, dentro do negócio dele. Então, fica à vontade aí para comentar alguns casos. Sim, muito importante tudo isso que tu mencionou. Na verdade, eu já falei antes, né, existe uma frase que ela é muito importante para quem trabalha com agronegócio, sejam advogados, contadores e os outros profissionais ligados a esse setor. Ele precisa ver para crer. Então, muitas vezes, a gente faz o trabalho preventivo em loco escritório mesmo, né? Então, olha, de forma estratégica, vamos evidenciar mesmo que ele não queira. Vamos até a fazenda, conhecer um pouquinho mais, marcar uma reunião, porque eu acho que nós, contadores, também somos responsáveis por aquilo que evidenciamos, né? Então, se a gente é responsável, logo a gente tem que estar junto dele, né? Essa informação que é nós que alimentamos e nós que enviamos, ela precisa refletir a realidade. E a gente sabe que o produtor, ele tem o produtor pessoa física, né? Ele tem uma obrigação no Brasil que é a obrigação fiscal. Então, como ele não tem muito essa obrigação civil que a gente fala, então, como é a obrigação fiscal, a principal obrigação fiscal é o imposto de renda, ela é uma vez no ano, logo, eu só preciso do meu contador uma vez no ano, né? Porque o contador, ele é associado à obrigação fiscal apenas. Ele está ali para prestar o serviço da obrigação fiscal. E aí a gente começou a tentar virar essa chave. Não é fácil, eu não posso dizer aqui que é fácil isso, que a gente já chega startando uma contabilidade mensal, mas tem outra cultura interna nossa também, que é o desenvolvimento de balanço demonstrativo de resultado independente da sistemática de exploração do produtor. Então, o produtor que entrou no escritório, ele é pessoa física, a gente já inicia evidenciando demonstrativos contábeis. No primeiro momento ele não reflete 100% a realidade, e a gente vai caminhando juntos, porque ele consegue visualizar o demonstrativo, e a gente fala muitas contas mentais, né? Então, o patriarca ou a matriarca, eles são centralizadores da informação. A gente brinca, né? As contas mentais. E quando Existe todos os balanços da empresa, do negócio rural, só que são as contas mentais, tá na cabeça dele. Exato. E quando você mostra isso, até na primeira reunião que tivemos com esse primeiro produtor, que nós levamos indicadores financeiros. E na época todo mundo me chamava de louca, né? Como é que você vai levar um EBITDA para um produtor rural, pessoa física, que entende que ele é pequeno? Mas a gente não precisa levar um EBITDA num conceito mais financeiro. A gente tem que levar um EBITDA, né, que para quem nos ouve depois, então o EBITDA é a capacidade que o produtor tem de gerar caixa próprio. O quanto ele depende do capital de terceiros e o quanto ele é suficiente gerando caixa próprio. E olha o quão rico é esse indicador. O que de fato ele vai gerar de lucro no final do dia, porque ele vê milhões passeando ali na conta, tem uma impressão que ganha muito, ou às vezes tem até a impressão que ganha pouco, mas
o quanto que de fato é isso, né? Exato. Então, é você simplificar essas coisas que até então, para os usuários da informação, produtores e outros usuários que buscam a contabilidade para absorver esses números, né? E eu brinco que números por si só, eles não servem para nada, né? Se você não souber interpretar os números, que o balanço, a DRL, não serve para nada. E mais importante do que interpretar esses números é você direcionar essa interpretação ao agronegócio. A gente já teve casos, por exemplo, de chegar no produtor e evidenciar os números financeiros e, né, mas esse número não é bom, esse EBITDA é péssimo. Sim, ele é péssimo porque esse ano você investiu no pivô, né, e você está trabalhando com a irrigação, então ele é um EBITDA previsto para os próximos anos. Então, olha o quão rico é, e não é difícil de evidenciar isso. Então, você mencionou antes, como que foi isso na experiência? Eu vou falar bem os nossos casos reais. Depois a gente foi crescendo um pouco na região da fronteira, né, do Rio Grande do Sul, no primeiro momento. E eu lembro até hoje que esse primeiro cliente nosso na fronteira, quando nós chegamos lá, ele era um produtor bem centralizador. Até a família não sabia, acho que a família não tinha nem ideia de toda a propriedade que existia, né? E aí eu lembro que ele me chamava de menina na reunião. Então ele dizia assim, não, menina, mas aqui a gente sempre fez assim. E existe isso também que a gente tem que respeitar, porque o produtor rural, ele nos dá aula em muitos aspectos, né? Ele é muito eficiente. E ele dizia assim, bom, se está bom, se eu sempre tive bons resultados, construir esse patrimônio, né? Patrimônio rural. É o que me trouxe até aqui. Isso. Por que agora você está trazendo essa mudança e essa mudança é que vai fazer eu ter resultados positivos? E isso também é importante ser falado. E aí, eu lembro que na oportunidade nós já levamos alguns indicadores que nós já tínhamos, né, absorvido através da documentação enviada. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, eu vou lhe pedir 60 dias. E eu vou voltar para o meu escritório e em 60 dias eu vou voltar aqui e eu vou apresentar a sua fazenda com uma visão de cima. Porque hoje a visão que você tem é uma visão da porteira para dentro, né? E quando você olhar essa fazenda de cima para baixo, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião. E aí, 60 dias incansáveis no escritório, a gente trabalhando, né? Eu até quero aproveitar e agradecer a equipe que eu tenho, porque as meninas, assim, dão show, são comprometidas, né? E falava sobre isso antes, inclusive, Leandro, dessa cultura do pertencimento dos colaboradores, isso é muito importante. E eu acho que a gente só consegue bons resultados enquanto gestores quando a gente tem isso. Então, preciso valorizar a equipe. Em 60 dias, nós voltamos nesse produtor, entregamos, obviamente que nos primeiros momentos ele fica, né? A gente precisa falar de forma de fácil compreensão, não precisa enfeitar indicador, não precisa enfeitar a contabilidade. Então, quem trabalha com o produtor precisa falar a língua do produtor. O mais simples possível. Então, a gente conseguiu esse espaço, foi conquistando o produtor. Acho que, se eu puder te falar assim, dentro do contexto de vivência prática, com certeza foi isso que nos diferenciou no mercado de trabalho hoje. E é interessante, porque isso ajuda a mudar o olhar dele, né? Às vezes eu escuto muito do produtor, você pergunta assim, quanto que é o seu custo de produção de soja? 20, 25 sacas e tal. Aí eu falei, não, mas nessa conta tá a depreciação do maquinário, isso. Não. Se for colocar tudo na ponta, aí você nem planta, aí você nem faz, porque... você vai ver que você está pagando para trabalhar. Então, às vezes, há um receio que ele se sente tão desafiador o negócio que ele até prefere, não quero nem olhar direito para isso, para não passar raiva. Mas é aquilo que, assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Isso. Então, da mesma forma, aquilo que o produtor não vê, ele não reflete sobre aquilo, né? Perfeito. E, na verdade, nós sabemos que o produtor rural, em virtude de estar no CPF, é tudo misturado, né? Então, a própria... Já fica tudo obrigatoriamente. O próprio livro Caixa Digital, no primeiro momento, trouxe essa dificuldade para os contadores conseguirem distinguir na movimentação da pessoa física no banco o que é família, o que é da atividade rural. Então, você já vê uma mistura muito grande, né? E até essa dica que eu dou, eu sempre falo que a gente tem 14 tópicos, assim, que são rotinas contábeis fáceis e que mudam o desenvolvimento da fazenda, e uma delas é essa, distinguir pessoa física. Então, a gente, inclusive, dá a sugestão ao produtor de abrir 2 contas da pessoa física, né? Já facilita. E isso, uma ele direciona aos pagamentos da família e a outra ele direciona à atividade rural. Isso é bem importante ser falado também. A partir dali você já gera um reflexo mais fácil para essa avaliação contábil. Com certeza. Principalmente se está tudo ali na pessoa física. Isso mesmo. Pamela, nós tivemos conhecimento aí há alguns meses, né, que você começou a escrever um livro de contabilidade no agro. Eu acredito que seja um projeto muito desafiador. Eu queria escrever um livro, brinco que é meu filho mais velho, foram 5 anos de muita dificuldade, porque a gente está trabalhando, né? A gente não está aposentado ali, curtindo a vida e fala, não estou fazendo nada, vou escrever um livro para passar o tempo.
poxa, a gente tem obrigações de manhã, de tarde e de noite, ainda mais você que é contadora, ou seja, é empresária, é mãe, tem filhos, então você tem uma série de exigências e no meio disso um projeto de um livro, e o livro não é só você chegar, sentar e uma inspiração para escrever um romance, você tem que necessariamente ler muita coisa, você escreve, você reflete, você pensa numa teoria, você vai estudar para escrever sobre aquilo, depois que você lê N coisas, você vai escrever e fala, cara, isso não faz sentido, então isso não vai aparecer no livro. Fala para nós mais um pouco aí sobre esse projeto seu, de onde que saiu o desejo, né, de escrever esse livro, e o que você acredita que vai agregar dentro desse mercado literário, da área contábil do agro, né? O que você pode trazer de novo daquilo que já está posto aí? Perfeito. Essa ideia, ela também surgiu. As coisas, para mim, o povo brinca lá e diz, inclusive lá em casa, meu esposo fala que eu sou ligada no 220. Então, mas realmente essas deficiências do dia a dia que trazem insights que muitas vezes a gente faz um projeto que é interessante, que vai contribuir. A ideia do livro é essa, né? Como a gente vê essa crescente do CNPJ, da atividade rural, na mesma medida que existe essa crescente, a gente vê a dificuldade do pessoal startar isso no dia a dia, né? Tanto o advogado, dos contadores, é importante ser falado aqui que a gente percebe muito na prática produtores rurais que abriu o CNPJ e o CNPJ simplesmente está lá, ele não entende como tocar aquela engrenagem, ele continua explorando na pessoa física, o CNPJ descaracteriza o princípio da entidade, né, na contabilidade que ele deve prevalecer, então identificando essas dificuldades, até a título de bibliografia mesmo, eu decidi então escrever o livro das empresas rurais. Então o livro está focado a CNPJ. Então a gente vai trazer um pouco da legislação, principalmente voltada à contabilidade, evidenciação contábil. A gente sabe, Leandro, que existe um universo paralelo quando se fala em CNPJ da atividade rural, né? A contabilização das culturas, ela é um mundo à parte. Então, a gente sabe que tem que dividir as culturas permanentes, temporárias. Então, eu sempre digo que ali a gente separa os adultos das crianças na contabilidade. E essa é uma dificuldade muito grande, porque como a gente não tem essa vivência prática, o CNPJ da atividade rural, ele é uma novidade, a minha ideia é contributiva nesse sentido. Então, está sendo um desafio muito grande, sim. Ali a gente tem que levar alguns assuntos que eles são uma quebra de paradigma, né? Dentro dessa prática do dia a dia do CNPJ, falar sobre obrigações acessórias, cuidados, evidenciações, esse é o objetivo do livro. Pamela, a gente vê hoje, vamos dizer assim, muitos especialistas, gurus da internet aí, vendendo de forma muito veemente que o produtor rural tem que ter a holding rural, que a holding rural é a saída, tipo aquela garrafada que resolve tudo, né? A holding rural familiar, que vai resolver sua sucessão, isso e aquilo. E o que é a sua opinião sobre isso, né? Sobre o papel da holding rural familiar do CNPJ para o produtor rural? Então, eu acredito que a holding rural, ela não é o caminho, né? Mas ela não é o caminho quando você não trabalha com o produtor rural no dia a dia, quando você não faz tudo aquilo que nós falamos no início do podcast, quando você não tem uma evidenciação de diagnóstico contábil, dos demonstrativos contábeis, o produtor não tem maturidade para isso. E acaba que você quer entregar uma solução e você não entrega uma solução, você entrega um problema. Existe algo que ele precisa ser falado quando nós, contadores, vocês, advogados, trabalham no diagnóstico de uma holding, que é a diminuição de riscos. Ninguém abre um CNPJ para aumentar os seus riscos, né? E a gente vê isso muito. Como eu falei, produtores rurais que eles acham que tem uma holding, mas na verdade eles têm um CNPJ. Né? Um CNPJ que ele jogou o patrimônio para dentro do CNPJ. Isso é uma holding? Isso não é uma holding, né? Holding é estratégia. Holding é acordo de sócios, é você planejar o futuro. Então, a gente percebe muito isso. Produtores que, infelizmente, até acham que já tem uma holding. Nós já vimos inúmeros casos práticos. Não, mas nós já fizemos a holding. Já fizemos. Então, ótimo, me manda os documentos para a gente analisar e validar essa holding, mas não é uma holding. Tudo operando dentro do CPF. Exato. Isso é importante ser falado também, né? Já tivemos casos práticos de ter um CNPJ aberto, integralizou o patrimônio e continua com um contrato de parceria com a APF, só que explora 100% na APF. Então, a gente não tem um contrato de parceria, né? Não tem a divisão ali dos riscos e principalmente dos produtos. Então, nossa, assim, Leandro, a gente tem visto cada coisa, exatamente nesse sentido que tu mencionou no início, dos gurus da internet, né? A gente tem que respeitar o dia a dia, respeitar a particularidade do agro, olhar para o produtor. A gente fala muito no escritório da alfaiataria. Nós, Contabiagro, trabalhamos na alfaiataria.
É você sentar com o seu produtor e, para aquele caso específico, você entregar uma solução específica. Pamela, vamos falar do melhor dos dois mundos. Tenta dar um exemplo com números mais práticos para nós, de uma situação de produtor rural, algum exemplo de faturamento e de estrutura de custo, em que ele seja interessante ele operar parte das demonstrativos contábeis dele na pessoa física e parte na pessoa jurídica, e o que ele vai ter de ganho real aí, só para a gente ilustrar isso daí, até porque hoje a gente sabe que 95% ou mais, eu acho que 99% dos produtores ainda estão operando 100% na pessoa física, né? Para eles entenderem como que ao ter a pessoa jurídica, ele não vai ter que migrar tudo para a pessoa jurídica, ele fica parte em uma e parte em outra, e como que ele faz para explorar o melhor desses dois mundos. Isso é bem estratégico, né? Eu acho que hoje diferencia muito o profissional que atua com o agronegócio entregar essas opções e essas vantagens e diminuição e mapeamento de riscos. A gente tem várias oportunidades práticas nossas ali, inclusive um cliente que nós estamos atendendo que é aqui de Rio Verde, Goiás. Uma das soluções que nós entregamos para a engrenagem que ele se encontra é exatamente essa. Então, já foi feita a integralização do patrimônio com a possibilidade de explorar a fazenda na pessoa física, na oportunidade, e para eles o cenário 80-20, né, atendendo aos preceitos do Estatuto da Terra, ficou viável. Pamela, mas explica de forma mais prática isso, né? Como que é tudo isso que você está dizendo? Então, 80-20 é Pareto, explica o que é 80-20. O que quer dizer isso? É o produtor ter o seu patrimônio na empresa, né? Na holding, então, que ele abriu, e continuar explorando a sua atividade na pessoa física. Primeiro ponto, né, Leandro? Que a gente sabe que o custo de produção para quem está no CNPJ, a título ainda de juros, ele é muito mais alto. Então, é ainda atrativo para muitos produtores rurais continuar explorando a terra na pessoa física, porque o seu custo de produção ainda é menor. Então, é uma realidade brasileira, né? A gente não tem ainda as ofertas de juros favoráveis no CNPJ que atraia a gente migrar 100%, nesse caso, né? Então, a gente deixou 80% da exploração na pessoa física e 20% na pessoa jurídica. Aí, os contadores que nos ouvem podem pensar assim, não, mas aí a gente vai ter que proporcionalizar tudo, Pamela, 20% da receita, bota, né, na pessoa jurídica, 20% das despesas, isso dá um trabalho danado no dia a dia. Então, a gente tem uma estratégia que pode ser feita, que é você fazer o contrato de parceria dos frutos e produtos, e você faz a transferência desses produtos para o CNPJ, para que ele faça... Física e jurídica. Exato, para que ele faça essa comercialização. E aí, claro, o CNPJ estando lá no lucro presumido, você ainda vai ter, olha que eu estou dando dica de consultoria aqui, viu? Você ainda vai ter uma distribuição de lucros que ainda, né, Leandro, estamos num Brasil que ainda traz essa possibilidade da distribuição de lucros isenta. Então, a gente consegue uma justificativa da equivalência patrimonial lá na pessoa jurídica, para depois ser distribuído às pessoas físicas, e conseguimos um bom resultado na pessoa física, tá? Um outro cenário melhor ainda é você ter 20% na pessoa jurídica e essa pessoa jurídica optando pelo lucro real. E aí a gente entra num universo, Leandro, que são oportunidades tributárias absurdas para o produtor rural. Nesse caso em específico, e eu estou falando em números reais, dessa produtora que a gente tem, foram 6 milhões em créditos tributários, que deixaram de ser aproveitados se a gente estivesse já nessa engrenagem 80-20 da pessoa jurídica. Caramba. E esses 6 milhões, como que ela pode aproveitar? É um crédito que ela pode solicitar para a Receita para acreditar literalmente o dinheiro para ela, ou que ela tem que utilizar em compensações? Como que funciona isso? Perfeito, a tua pergunta, até porque a gente sabe que a atividade rural, a saída dos produtos, muitas vezes, ela tem alíquota zero, né? Então, como eu não tenho débito da saída, é alíquota zero, e o que eu faço com esse crédito? Né? Eu vou ter o crédito da prestação de serviços, fretes, até o arrendamento. Mas eu não tenho que pagar lá. Isso é uma coisa que o pessoal não sabe, que o arrendamento, para quem paga o arrendamento, tem crédito de PIS e COFINS. Então, é uma oportunidade tributária. Pessoal, estamos falando de bilhões de... Pegar até o microfone aqui. Bilhões de reais. Produtor, presta atenção. Se você paga na pessoa física. Isso. Não na pessoa jurídica? Pessoa jurídica. Se o arrendatário estiver na pessoa jurídica. Isso, exatamente. Quem paga o arrendamento, precisa estar na pessoa jurídica para aproveitar o crédito. E se ele estiver pagando a pessoa jurídica, você tem crédito, você está deixando dinheiro na mesa. Imagine vocês com 6 milhões. Fazer uma conta aqui, pessoal. Imagina que você tem 6 milhões, você descobre agora que você tem 6 milhões para receber. Vamos imaginar que você trabalha com pecuária. 6 milhões hoje, vamos fazer uma conta aqui. O boi hoje está valendo o que aí? R$200, 20 arrobas, R$4.000 um boi. 1.000 bois dá 4 milhões de reais. Então, a gente está falando aí de 1.500 bois. Imagina o que você teria que produzir a mais da porteira para dentro
Para você ganhar esses 6 milhões, faz a conta aí. Para você ter esses 6 milhões a mais, você teria que produzir o quê? 20 milhões? Até considerando a margem de lucro, você teria que produzir 30 milhões de reais em boi a mais para ganhar esses 6 milhões. Imagina o quanto que ia ser difícil. E a Pâmela está te dando isso aí sem você ter que fazer nada, sem você ter que aumentar a sua produção dentro da sua propriedade. Então, olha o quanto que é interessante você ter que buscar um olhar de um profissional de fora que seja para fazer uma auditoria. Ainda que você, eu estou com meu contador aqui há 30 anos, meu compadre, confio demais nele e tal. Cara, mas pede para um profissional especializado na parte contábil do agro para te dar um diagnóstico, fazer uma auditoria ali, um raio-x, e falar se realmente você não está deixando dinheiro na mesa, né? Exato. E é importante você falar sobre isso também, porque entra aquela ideia do CNPJ. Né? Então, muitas vezes o produtor, e aqui também é um caso típico do Centro-Oeste, o pessoal que trabalha na pessoa física, muitos prestadores de serviços fazem a prestação de serviço sem nota, né, na pessoa física. Então, a principal indagação dos nossos clientes daqui é a seguinte: mas Pâmela, você está falando dessas oportunidades do crédito, são maravilhosas mesmo, só que olha só, se nós trabalharmos na pessoa jurídica, eu vou precisar pegar nota desses prestadores de serviço, e aí eu vou ter um custo maior. Até mencionar aqui de 15% a 20% no Centro-Oeste. Vai cobrar mais. Isso. Só que quando você compara esse aumento dos 15%, 20% versus as possibilidades de crédito, esse aumento nem existe, na verdade. Você ainda tem muito crédito a compensar. Então, tudo tem que ser mapeado, porque a gente não pode ter essa teoria, né? A gente precisa ter os números, né? Eu falei antes, os números é que evidenciam a fazenda. Então, a gente tem que ter os números reais evidenciados. Nesse caso em específico, dessa nossa cliente, compensa muito ela estar no CNPJ, mesmo que onere, né, o custo ali em virtude das notas fiscais, mas o crédito compensa ainda mais. E aí, só para finalizar a pergunta de antes, de como faz o aproveitamento desses créditos, então, que eu mencionei que a saída, ela tem a alíquota zero, muitas vezes, do PIS e COFINS. A gente precisa estar atento, pessoal, os contadores, às culturas. Existem particularidades tributárias nas culturas. O soja tem uma particularidade, milho. Isso falando da esfera federal. Quando você vai para os estados, aí a gente passa 2, 3 dias, uma semana, muitas vezes, para tentar entender alguns aspectos específicos a título de CMS, né, benefícios e tudo mais. Mas aí você pode pedir a compensação, Leandro, em dinheiro, muitas vezes, tá? Desses créditos. Se você não tem a oportunidade de compensar... fazer a cessão? Ele pode vender isso no mercado também, esse crédito, fazer a cessão ou não? Não, a gente faz ou fluxo de caixa, né, pede o retorno através da Perticomp, ou compensa com outros tributos federais também. Na impossibilidade de outros tributos federais em virtude das isenções, alíquota zero, a gente pede dinheiro. E aí, falando hoje o cenário da pecuária aqui, principalmente, né, a importância que tem a gente devolver dinheiro no caixa desse produtor que está precisando dessa liquidez, né? Então, ter lucro na fazenda, o pessoal foca o pensar, para mim ter mais lucro, o que eu preciso fazer? Diminuir meu custo. E não é só isso que dá lucro para um negócio, para uma fazenda. Muitas vezes o lucro está no crédito que você não está sabendo aproveitar. E isso é uma forma de você trazer mais lucro, né? Mais fluxo de caixa. E para ter lucro, às vezes não é só reduzir custos. Às vezes ele pensa assim, eu vou intensificar mais, então eu vou investir mais. Eu vou colocar, não vou colocar 5 toneladas de calcário, eu vou colocar 10 toneladas, eu vou colocar isso, vou colocar aquilo. Sim. Mas aí não adianta, você pode colher 100 sacas de soja por hectare, se você não estiver tendo esse olhar para outros elementos, como o que a gente está colocando aqui, o tributário, você vai estar deixando dinheiro na mesa, né? Às vezes você vai ter a mesma margem com 100 sacas do que você poderia ter com, sei lá, com 70, 80. É um dinheiro que o produtor não vê e ele está disponível. Essa é a maior verdade dos fatos, né? Nossa, isso é lindo, hein? É um dinheiro que o produtor não vê e que está disponível. Quem que não quer, né? Quando você chega nesse momento que a gente está aí dessa crise financeira no agro, né? Você está ali dormindo, nossa, eu só queria que chegasse alguém, me desse um abraço e um cheque de R$1 milhão para me ajudar a resolver as contas, né? Quem sabe a Pâmela está aqui para te dar esse cheque aí, para poder fazer a análise da sua questão tributária e às vezes chegar e falar, pô, você tem R$1 milhão aqui para você pedir de volta da Receita. E agora me vem uma coisa em mente, Pâmela, tem muito produtor que tem medo da Receita. Tem medo de demandar, de pedir algo de volta da Receita, até porque às vezes ele tem um sentimento assim, poxa, eu já paguei, às vezes acha que pagou pouco imposto ao longo da vida, às vezes já fez algumas coisas erradas ali, de deixar de declarar algumas coisas, então há um temor, nossa, se eu for requerer algo de volta da Receita, agora que eles vão colocar um olhar, é porque eles imaginam que a Receita é uma pessoa vingativa que está do outro lado, né? Eles não têm a visão institucional. Falou, a pessoa vai vir atrás de mim. É o que eu faria se alguém viesse me pedir dinheiro, eu iria atrás dela para examinar melhor se não é ela que está me devendo, né? Sim. Explica para nós como que é isso. Quando você faz essa solicitação, de fato,
costuma vir um auditor da Receita e querer olhar enfim, como que é essa dinâmica na vida real? Muito boa a tua pergunta. Primeiro que o fisco já está muito com esse olhar. Os produtores rurais, eles não têm a ideia ainda, Leandro, de como o fisco está. O fisco tem tudo já. E aí tem muitos produtores que nos falam, mas eu sou pequeno, não tem como, eu movimento pouco, ou algo assim. Muitas vezes, e muito embora você, produtor, movimente pouco, mas as cooperativas, as cerealistas, né, as empresas às quais você tem uma ligação direta comercial já estão informando em virtude do porte que elas têm. Então, indiretamente, essa informação desse produtor rural que se caracteriza como pequeno ou sem obrigação acessória, ela já está lá. Então, veja só, eu tenho receio do crédito porque o fisco vai estar com os olhos para mim, mas o fisco já está com esses olhos. E aí é importante essa fala, porque eu vou pegar o gancho da Declara Grãos. Então, a Declara Grãos é uma operação de fiscalização, né, por parte da Receita Federal. Iniciou em 2019, no Rio Grande do Sul. Então, lá a gente já brinca que a gente já está vacinado com ela, né, porque a gente tem muita experiência já aí trabalhando nas defesas, nas evidenciações. Ela iniciou, inclusive, na região norte, na cidade de Passo Fundo, que é próxima ali, é a nossa unidade da Receita Federal, inclusive, do escritório. Ela iniciou ali, na primeira fase, ela teve como prerrogativa analisar as receitas. Então, no primeiro momento, produtores rurais que estavam no limite ali dos 142 mil para fazer a entrega e não fizeram e auferiram receita maior. Mas como que o fisco pega isso, né? Então, lembra que eu falei lá no início, acho que eu falei contigo antes até do podcast, que a gente brinca que a nota fiscal eletrônica é o início do fim, foi o início do fim, né? Então, com a nota fiscal eletrônica surgiu a contranota eletrônica. Então, o produtor rural, ele entrega o seu grão ou o gado, enfim, né, o que ele explora, e existe a contranota. Quem recebeu isso faz a contranota, ela é eletrônica. Então, o que acontece? Através da contranota, que eu acredito que seja o principal ponto ali de fiscalização, o produtor X teve lá um faturamento de R$180 mil ano, não declarou o imposto de renda, que a obrigatoriedade é acima dos 142. R$142 mil? Isso. Ano? Exato. Poxa, o pessoal até quem tem uma chácara que implanta uma horta tem um faturamento maior do que isso no ano. Ou seja, quase todo mundo. Exato. E aí, então, até por descontrole mesmo, né? Eles entregavam a produção, não controlavam isso, não tem um contador, que não tem essa exigibilidade. E aqui é importante falar que muitos produtores erram, porque, muito embora não faturam os 142, eles acham que não precisa fazer o livro caixa. Pessoal, o livro caixa analógico, não digital, ele é exigível para o produtor rural que fatura acima de R$56 mil ano. Meu Deus. E até, assim, por uma questão de mapa mesmo, tá, Leandro, eu te trago esse número e ele é latente aqui. O Centro-Oeste, dentro do contexto fiscalizatório, ele para o fisco, na verdade, ele é o São Paulo financeiro do agro, né? E, na verdade, no Centro-Oeste foi diagnosticado, então, que existe um número absurdo de omissões do livro caixa digital do produtor rural. Que já depois é conciliado automaticamente. Isso. Exato. Então, o livro caixa digital é para o produtor acima dos 4.800.000, faturamento ano, né? E aqui a região do Centro-Oeste foi a que mais foi identificada pelo fisco como omissão do livro caixa digital. Até porque a gente tem um volume muito grande aqui, né, de movimentação por parte dos produtores. Mas lá, a primeira etapa, ela se concentrou nessa análise, então. Depois ela foi crescendo um pouco, saindo do limite ali dos 142 e não tinha limite. Então, o produtor rural que movimentou na sua conta bancária ou através das contranotas um valor, por exemplo, 2 milhões, 3 milhões, mas na declaração do imposto de renda evidenciou uma receita de 1,5. Lá existe muito, e eu brinco quando eu vou nos lugares, que é só na nossa região, né, Leandro? Nas outras regiões não tem. Antigamente o produtor fazia o quê? Essa receita eu não quero que coloque. Essa receita não vai colocar, né? E isso é uma prática que é verdadeira, né? Sim, então, sim. A gente está falando do mundo real. Exato. Então, o que acontece? A gente tem receita auferida versus receita declarada. E uma diferença muito grande. Então, o primeiro momento da Declara Grãos foi isso no Rio Grande do Sul. Depois, segundo momento, que é os calcanhares de Aquiles, assim, que eu falo, que é a dedutibilidade dos veículos, né? Então, eu gosto de falar sobre isso, inclusive, porque eu acho que... se eu comprar uma Ferrari, dá pra... E tem muito isso, né? Ou esses SUVs que a gente chama, né? Deduzindo como um veículo de utilização. Mas, Leandro, deixa eu falar uma coisa Porsche aqui. Cayenne, tem como deduzida. Eu acho que teve algumas coisas na Declara Grãos alguns anos atrás. Eu acho que eu lembro de algumas matérias de ter ressaltado carros de luxo, né? Exato. Que estavam
sendo lançados como deduções e não poderiam. Eu sempre digo que nós temos que trabalhar em favor do produtor. Eu acho que tudo é discutível dentro do contexto interpretativo. A legislação, então, que prega o produtor rural, ela é interpretativa. Então, vamos lá. A questão dos veículos, eu adoro essa questão. Inclusive, eu até falo para alguns clientes fazer acervo pessoal, fotografar mesmo, porque muitas vezes um veículo que você olha para ele e você identifica como que ele não tem utilização, ele tem. Um exemplo é carros que alguns produtores têm para transportar os funcionários. Ele não tem a característica quando você olha para ele de 100% utilização, mas na prática ele tem essa utilização. Então isso é bem discutível, tá? Eu vou trazer um ponto bem polêmico aqui, que é no Centro-Oeste, vocês têm muito a compra da Dodge Ram, né? E ela eu vou trazer esse ponto bem polêmico, porque ela é uma discussão muito grande na deduz ou não deduz, né? A gente tem posicionamentos dos fiscais da Receita Federal da não dedução dela, em virtude de ser um veículo de luxo, né? Mas veja só, por que não deduzir se realmente a gente tem uma compra dessa caminhonete e ela é 100% utilizada? Deduz, sim. Você entende que deduz? Deduz. Você me fez lembrar agora, Pâmela, de um amigo nosso de Uberlândia, Thiago Vasconcelos, depois de fazer esse recorte e mandar para ele já. Eu vi uma foto dele essa semana nos stories, ele dando a recomendação como carregar uns 500 quilos de produtos agropecuários na caçamba para transportar da Dodge Ram para levar para a fazenda. Então, Thiagão, salve esses stories aí, que se chegar a autuação da Declara Grãos aí, olha a responsabilidade. Você já tem o vídeo aí já para colocar, e é só juntar mais o recorte da fala da Pâmela e instruir a defesa. Eu acho que tudo, Leandro, absolutamente tudo, indo para contratos também, tudo aquilo que reflete a realidade, ela precisa ser evidenciada e a gente precisa buscar essa apropriação, né? Então, se de fato essa caminhonete ela tem a utilização na fazenda, agora vamos falar o oposto aqui, né? A gente tem produtores rurais que compram essa caminhonete para o filho, que muitas vezes está aqui na cidade de Goiânia estudando e passa a semana toda aqui com o veículo, né? Então, ele não foi comprado para utilização. Então, não faz sentido essa dedução. Então, a gente tem que ter muito bom senso, utilizar aquilo que está a nosso favor, mas aquilo que não reflete a realidade, né? Não fazer, aquilo com certeza. Que, de fato, representa a realidade. Então, a segunda fase da Operação Declara Grãos, ela veio com essa prerrogativa, né, da fiscalização dos veículos, e a terceira, no Rio Grande do Sul, foi a questão da auditoria dos contratos. Parceria, essência sob a forma, né? Parceria, caramba, arrendamento. E assim, estão olhando para isso. E uma coisa que me instigou aqui, Leandro, é que realmente, como isso é novidade para você, só para concluir, então iniciou no Rio Grande do Sul, depois subiu para alguns estados, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e agora, então, finalzinho do mês passado, a CNA, juntamente com a Receita Federal, divulgou que a Declara Grãos, ela passará agora já, iniciou em setembro a ser nacional. Ela não é mais estadual e aí vai fazer parte do plano de fiscalização anual da Receita Federal. Então, essas três prerrogativas, elas serão auditadas a partir de agora no produtor rural, né? E aí eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso, porque é uma novidade para vocês. Em conversas até com vários contadores aqui, Rio Verde, Jataí, Goiânia, né? Eu percebi que é um cenário muito obscuro, né? Mas será mesmo que a Receita tem esses contratos? Será mesmo que ela vai pedir esses contratos? E eu vou dizer assim, pela vivência que a gente está tendo no Rio Grande do Sul desde 2019, então são quase 3 anos aí, trabalhando na defesa das cartinhas, né? O produtor recebe através das cartinhas ou lá do domicílio dele no portal do ECAC, com o certificado digital, o contador consegue verificar. Até uma dica que eu dou, recebeu, leu, vai atrás, porque são 60 dias para você regularizar isso tudo, né? Então não chega direto uma autuação para você ter que pagar uma multa, uma sanção. Chega um comunicado, fala, olha, identificamos uma inconsistência contábil, a inconsistência é essa, em 60 dias me dê uma resposta para me entender melhor. Tipo assim, me convença que tá tudo certo. Exato. Senão você pode ter algum problema com relação a isso que nós identificamos. É exatamente isso. Então, no primeiro momento, a Receita ela tem o objetivo de instrução. Identificamos essa falha, nos explica essa falha, né? Até é importante falar sobre isso, porque o produtor ele fica muito assustado com a Declara Grãos, né? Eles acham, lá no Sul, pelo menos foi assim no início, eles acham que recebendo essa cartinha é multa, né? Nem sempre. Até vou citar um exemplo que vai animar o produtor. Até receber a carta da Receita, ele já pensa de tudo de errado que ele fez na vida. Então. E até é importante falar sobre isso, porque sempre o fisco tem razão? Não, né? A gente está falando de um robô. Então, ele cruza informações e a gente sabe que isso é passível de erros.
Cruzamentos podem ter divergência. Então, nós tivemos casos no escritório de produtores rurais que nós identificamos o auto de lançamento com a divergência da receita ou movimentação financeira versus o declarado, e a receita errou na análise, porque eles somaram a contranota com a nota. E aí duplicou para eles na base o valor da receita. Então, assim, o produtor tem que ter calma, né? Nem tudo que está ali no auto lançamento é uma verdade, a gente tem que buscar. E mais do que isso, Leandro, é trabalhar de forma preventiva, né? Só para trazer a título de curiosidade aqui e de entender um pouquinho da nossa prática no escritório. Então, agora, se não me falha a memória, serão 6 ou 8 mil cartas enviadas, tá? Então, veja bem. No Brasil inteiro. Um escritório que ele vai pegar 30 clientes desses, por exemplo. São 60 dias para organizar 30 clientes, que a gente sabe que tem uma dificuldade de levantamento documental. Nossa. A gente está falando, só para 2018 para frente, né? A prescrição eles vão pedir. A análise da Declara Grãos, ela é de 2018 para frente. Então, a gente tem muito tempo para trabalhar, levantar documentos, e são 60 dias o prazo de entrega. Então, isso é importante ser falado também. É interessante, porque aí traz novamente à tona essa importância de um acompanhamento mais próximo da questão contábil, né? Sim. De fazer bem feito, e, enfim, numa periodicidade menor, para ter mais clareza, ter tudo aquilo em mãos, né? No eventual comunicação da receita, já fica mais acessível, fica mais fácil de auditar. Pamela, você comentou conosco um trabalho interessante que você tem feito, que seria mais ou menos a Contab, ela fazer essa análise com essa mesma visão da Declara Grãos, vamos dizer, desse checklist, né, de coisas que eles vai verificar a discrepância entre entrada e saída, a questão de veículos que são dados, que são lançados ali como despesa, a questão dos contratos de arrendamento e parceria. Como que funciona esse trabalho de vocês de fazer essa visão prévia, né, de já antecipar o produtor e falar, olha, se a Receita vier olhar, ele vai olhar isso aqui em você, e eu entendo que você já tem essas inconsistências. O objetivo é de auxiliá-lo a já tentar sanear, se possível, alguma dessas questões. Como que funciona? Sim, eu tenho uma frase que ela define muito esse momento nosso. A gente criou esse método, né, em virtude das vivências que tivemos, mas a gente brinca que fala assim, que pior do que notícia ruim é uma notícia ruim que tu demora para saber que ela existe. Então, né, a gente tem que mapear esse risco. O produtor rural, ele tem que ter noção desse risco. Então, essa notícia ruim, ela está lá, mas você não sabe que ela existe. Então, quanto mais você demora para ter ciência de alguns dados que já estão no fisco, pior é. Então, a gente trabalha muito de forma preventiva, nós criamos uma metodologia, iniciamos pelo mapa de exploração, então a gente faz ali o cruzamento entre o ITR, Imposto de Renda, CAFIR, CAR, georreferenciamento, cruza todos esses informes para verificar alguma inconsistência no mapa de exploração. Depois a gente vai para a questão das receitas, faz a triagem das notas fiscais, contranotas com aquilo que foi declarado. Depois a gente evidencia os veículos, né, que foram deduzidos. E aí, por final, a parte de contratos, né? Arrendamento, parceria. Como que é a visualização, a consolidação dessas informações do que você chama de mapa de exploração? Eu nunca escutei essa expressão, estou achando muito interessante. Já a quarta ou a quinta vez que você fala, o que me vem em mente que é uma síntese ali, com muita clareza de toda a produção, um raio-x do produtor, tudo que ele produz, a quantidade que produz, por cultura e tudo. Como que é? O que é esse mapa de exploração? Porque fala mapa, a gente visualiza um mapa, literalmente. Isso, né? Mas isso mesmo. Na verdade, a gente tem muitas obrigações acessórias hoje que estão diretamente ligadas às informações relativas a como você explora a sua área, né? Inclusive, as questões de aproveitamento da área de preservação. A gente, inclusive, em muitas auditorias, a gente identifica que o produtor rural não aproveitou. Ele incorporou como totalmente tributável e a área de preservação. A gente já teve muitos casos de restituir valores de ITR, inclusive, pelo não aproveitamento dessa área de preservação. Então, a gente concilia tudo isso. Tudo isso tem que bater. A área de preservação em todos os demonstrativos, a área tributável. Então, a gente faz tudo isso e entrega para o produtor. A ideia central é você trazer um mapa de exploração, mas são as obrigações acessórias que fazem jus a todas as informações do patrimônio, né, do produtor rural. Uma pausa rápida aqui, fui ver para ver o nosso aqui. Ah, sim. A Giovana, né? Ela movimenta o mercado também, essa menina, né? Deixa eu só mandar uma foto aqui para ela. Auxilia com... nós passamos o orçamento, Ah, que legal. Não, a gente vê que é um mercado gigantesco. Pô, Sorriso, você pega o PIB do município de Sorriso, do agro,
Cara, a gente acha, Rio Verde é gigante. Aí Jataí é gigante. Aí chega de Sorriso, é o dobro. Aí, sim. cara, como assim? É o maior do Brasil, né? O maior PIB agropecuário do Brasil. É uma então, outra realidade. E assim, a gente não fala só de Sorriso. Você pega, você pega só Sinop ali pra cima e Lucas e Rio Verde, tá do lado, os três, você já dá um negócio, você já dá uma produção, você já dá a produção de um país ali, né? E eu vou dizer para vocês, pela experiência que eu tive, Leandro, saindo um pouquinho da área contábil, da área jurídica, tu não tem ideia, assim, das assessorias jurídicas lá. Não, é por isso que a gente está indo, é por isso que a gente está com essa visão, e a gente chama vocês para ir conosco, que a gente está montando lá em Rondonópolis, ali em Sorriso, está montando em Redenção é uma estrutura grande também, onde está tendo as maiores estruturas, Sorriso e Redenção. É justamente por conta disso. E são realidades. Você pega assim, onde estão os grandes escritórios? Vamos dizer, contábil do ar e tal. O pessoal está no eixo São Paulo, Sul, Sudeste. Tá, mas quem que vai montar uma filial lá para atender esse pessoal? Não, ninguém Exato. interessa. Não, eu vou lá em Redenção, tem, sei lá, 50 mil habitantes. Aí você pega os dados, está movimentando bilhões naquela economia. Você fala, cara, peraí, é dinheiro. A gente fala que o produtor está deixando dinheiro na mesa, mas nós, profissionais liberais, também estamos deixando dinheiro na mesa quando a gente não sai daqui para ir lá para o interior do Mato Grosso, lá para o interior do Pará, do Tocantins, do Maranhão, o Matopiba, né? O Piauí, Bahia, para poder colocar à disposição, não menosprezando naturalmente aqueles profissionais que já estão lá. Não, jamais. Mas muitas vezes são profissionais que não são especializados na área, tecnicamente, a nível de experiência, tem uma formação mais genérica que acaba atuando em tudo, né? E a gente sabe que quem entende de tudo não entende de nada. E aqui a gente está falando de escritórios que estão há anos trabalhando de forma muito focada na parte prática e também se dedicando na parte teórica, estudando com muita profundidade e tendo condições de levar algo diferente. A gente sabe como que a diferença está nos detalhes. É o que você falou. Às vezes você chega e fala, nossa, tem 20... Você falou de um cliente, nossa, eles têm 20 profissionais da área contábil cuidando. Não, já tem uma grande estrutura. Provavelmente eu vou fazer um diagnóstico só para falar que está tudo ok. Isso, você fala, cara, peraí. Você tá mas lá eu entendi, porque não faz sentido, né? São 30 contadores internos. Tem 20, até. Não, 30. 30. Tem o coordenador do fiscal, o coordenador do departamento pessoal, o coordenador do societário, com mais uma equipe. Mas eles têm, são 25 hipermercados. Nossa. É um grupo absurdo esse que nós temos. Eles têm mercados, têm lotéricas, têm empresas de aluguéis e a parte do agro, que também é absurdamente grande. Então, o que eu compreendi, assim, no meu mapa, né? Que esses profissionais, quando a gente fala contabilidade de mercados, também é um universo muito paralelo e é muito dificultoso trabalhar com mercado. Então, você tem ali 20, 25 mercados, provavelmente esses profissionais internos, eles acabam concentrando nas dificuldades de tocar do mercado e esqueceram a pessoa física. Não tem tempo para poder olhar. Tem um ponto também que dá para falar muito, que eu tenho visto no Centro-Oeste, no Matopiba também, exatamente holdings abertas, e isso eu falo pelos diálogos que a gente tem com os auditores da Receita, inclusive o relator que é o Morello, a gente fala muito e ele orienta, o pessoal acaba abrindo o CNPJ por abrir. Simplesmente para jogar o patrimônio, né? E a gente tem que pregar pelo princípio da identidade, porque todo o CNPJ ele tem que ter um objetivo e um propósito a existir. Se você está abrindo um CNPJ simplesmente para jogar o patrimônio, isso não é planejamento tributário, né? Falamos sobre isso antes, isso é uma elisão fiscal. Então, essa engrenagem CNPJ, ela tem que ter um empregado, ela tem que ter a despesa com o contador, a despesa com a energia elétrica, com a água, ou seja, ela tem que ter uma engrenagem para existir. Isso é muito importante, Leandro, porque eu te digo assim, com 100% de certeza, mais de 90% dos produtores rurais que estão no CNPJ hoje estão ferindo o princípio da identidade. Quantos por cento? Mais de 90%. Mais de 90%? E quais são as consequências disso? De ele estar ferindo? O que ele pode... Descaracterização desse planejamento tributário, né? Caramba. Caramba. Um tema importante aqui, Pamela, reforma tributária. Como isso afeta o agronegócio, né? Pensando aí também nas estruturas mais complexas, como FIAGRO e tudo. O que é o impacto que está sendo aguardado aí, que você acha que é factível? Então, é importante falar sobre reforma, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser um pouco conservador na fala, porque ainda estamos num cenário obscuro até a título de alíquota, né? Sim. Então a gente é um país que aprovou uma reforma sem saber que a alíquota... Exato, que não definiu nada. Para o agronegócio, tem algumas particularidades que eu não posso falar que serão benéficas,
porque eu não sei a alíquota referencial. Mas essa questão do produtor rural, então, ele vai ter um limite, né? Até 3.600.000, ele pode ser não contribuinte. E o que isso influencia por ele ser não contribuinte nesse limite de faturamento que está lá no texto, que se passar dessa maneira, que a gente sabe que ainda tem um caminho, né, para ser percorrido. Então, se ele estiver ali nos 3.600.000 de faturamento, ele pode ser não contribuinte, ele não vai ter o crédito na compra, né, ele não vai ter o débito na saída do IVA, né, que a gente fala, então ele não se apropria do crédito na compra, não paga o IVA e ele manda um crédito presumido para as agroindústrias. Então, isso é importante ser falado. Primeiro cenário com a mudança. Acima dos 3.600.000, a gente muda um pouquinho no contexto do tributário. Então, esse produtor ele vai tomar o crédito na aquisição. Até 3.600.000 ele vai ser isento também? Como que é isso? Isso. Isento também. Ótimo. Então, depois dos 3.600.000, ele vai ter como buscar o crédito na compra dos seus insumos, aquilo que ele tem a possibilidade de apropriação do crédito. Vai ter um IVA, no débito da saída, reduzido em 60%. Então, foi o benefício que os produtores conseguiram na mudança do texto principal, porque o texto principal não tinha essa prerrogativa. Então, foi uma conquista muito grande, né? 60% de redução. Então, o imposto na saída, né, o IVA seria de 60%, e ele manda o crédito integral para a próxima etapa da cadeia. Então, a título de mudanças, nós teríamos isso de forma bem resumida, né, Leandro? Falando no contexto de sucessão, a gente tem aquela questão da tabela progressiva, que aí seria uma estratégia interessante os produtores já visualizarem e planejarem a sucessão. Como que é isso? Porque hoje o ITCMD, porque depende como que vai ser, qual imposto vai estar pagando ali, mas geralmente tem uma definição por estado, nesse caso ela é nacional, a definição do imposto que vai estar tendo a integralização ali. Isso, o Rio Grande do Sul ele já tem essa prerrogativa da tabela gradativa desse imposto, a maioria dos outros estados não, então acho que vai ser, a gente tem estados aí que tem 4% e a gente vai chegar a 6%, então isso eu acho que é uma mudança significativa dentro do contexto patrimonial aos produtores rurais, né? E eu acho que as próximas etapas nossas agora é aguardar também, né, essa alíquota aí que vai ser divulgada, eu espero sinceramente que os benefícios do ICMS, das máquinas sejam levados a essa nova tributação da reforma, então acho que tem um caminho longo aí pela frente, viu? Pamela, a gente acompanha, eu acho que deve ter uns 2 anos ou mais já, que você montou a Escola de Gestores, né? Fala um pouco mais para nós o que é a Escola de Gestores, de onde surgiu, o que é a finalidade, o que vocês têm feito. A Escola de Gestores, ela surgiu porque eu sempre digo que a principal mazela do produtor é a informação. Falamos muito sobre isso aqui hoje, acho que na maioria das partes do diálogo nosso. Só que eu pensava assim, bom, então nós, enquanto profissionais, nós precisamos levar a informação. Mas aonde está o usuário da informação? O usuário da informação, que é o produtor e outros profissionais que trabalham para ele, não estão buscando esse conhecimento. Então, eu precisava... Eu não vou dizer a palavra profissionalizar, porque é uma responsabilidade muito grande falar isso, mas eu precisava ofertar conhecimento a quem precisava buscar, porque a partir do momento que você profissionaliza o usuário da informação, a tua informação é relevante. Porque veja bem, Leandro, eu vou trazer uma informação bacana a título de indicadores para alguém que não entende disso, essa informação não serve para nada. Então, a gente precisava profissionalizar um pouco o usuário da informação. E aí, pensando nisso também, eu fui para casa, pensei como eu posso fazer para levar um pouco mais de informação correta, bem colocada. Eu pensei, bom, se a gente... Foi na época pandêmica também, né? Então, isso teve essa possibilidade de potência do ensino muito grande, EAD, né, principalmente. Então, eu pensei assim, eu acho que eu vou lançar a primeira turma, e a ideia é focar no jurídico. A gente teve alguns convidados especiais, que na época eu fiquei muito feliz. Até o Vander participou de uma aula, Dr. Fábio Calcini também, que é um parceiro, e eu até agradeço muito sempre a disponibilidade dele. Esteve conosco lá, engrandecendo muito essa primeira turma, e eu confesso, Leandro, que quando eu criei esse projeto, a gente tinha como meta 20 alunos. E foi algo assim que fugiu do nosso controle. Nós tivemos 120 inscritos na primeira turma. Na primeira turma? Na primeira turma. Caramba! E aí até foi uma surpresa, só que na mesma medida que foi uma surpresa, foi um alerta, né? O pessoal quer a informação. Então a gente foi para a segunda edição, e agora não posso dar spoiler, mas a gente está com um projeto que a princípio nós vamos lançar em novembro, que também tem esse viés educacional, mas aí eu vou ter outros parceiros para agregar mais valor a esse conhecimento e trabalhar nessa perspectiva que eu gosto, que é a multidisciplinaridade do conhecimento, né? Então, essa é a ideia do projeto, ela surgiu bem amadora, assim, mas a gente teve bons resultados, entregou um conhecimento legal, navegamos na parte da contabilidade, gestão de fazendas, a parte dos contratos, entendimentos acerca dos contratos, então acho que foi bem positivo. Pessoal,
finalizamos aqui o nosso bate-papo com a Pamela. Como vocês puderam ver, trouxe aí contribuições riquíssimas. Pude aprender bastante com ela aqui hoje, aprender, inspirar. E espero que vocês também, tá bom? Pamela, muito obrigado por ter vindo. E espero que a gente possa ter outras oportunidades aí de ter esse bate-papo enriquecedor. E também outras parcerias futuras aí na frente para a gente estar atendendo nossos clientes aí. A gente possa ter clientes em comum aí por esses rincões do Brasil que tanto necessitam desse trabalho especializado, né, vamos dizer, na nossa parte contábil, jurídica, né, do agro. Perfeito, eu agradeço imensamente, eu acho que a gente fala sobre algo que a gente gosta e domina e, né, agora nós conversamos já faz 1 hora que estamos aqui falando e se nos deixassem, acho que nós ficaríamos mais 2 horas também. Então, agradeço o espaço para estar falando sobre pontos que são importantes ao produtor, é uma honra muito grande estar aqui, a gente já tem uma troca muito grande via rede social, né, Leandro, Sim. E nos conhecermos lá no Sul, a gente brinca e fala no tete a tete. Então, acho que é importante essa troca também para trazer conhecimento, estou sempre à disposição para essas parcerias, para somar principalmente, né? E para entregarmos soluções aos produtores rurais. Tá ok, muito obrigado.